O enigma de Dunkirk. O som das ondas quebrando na praia ecoa de forma hipnótica, misturado ao distante rugido de aviões de guerra que cortam o céu cinzento de maio de 1940. A câmera se move lentamente sobre a areia molhada de Dunkirk, onde destroços de embarcações e equipamentos militares se espalham como cicatrizes da guerra. Capacetes perfurados por balas, rifles enferrujados pela água salgada, pedaços de uniformes rasgados tremulam ao vento como bandeiras de rendição. O vento carrega o cheiro de sal, pólvora e algo mais. Algo metálico e estranho que não deveria estar ali. Um odor que lembra ozônio após uma tempestade elétrica. No meio dessa desolação, um homem desperta. Soldado Thomas Hartwell, uniforme britânico rasgado e sujo de areia e sangue seco, emerge da inconsciência como se estivesse emergindo de um pesadelo profundo que durou uma eternidade. Seus olhos azuis se abrem lentamente, piscando contra a luz difusa que filtra através das nuvens carregadas. A primeira sensação é de frio, um frio que penetra até os ossos, mais intenso do que qualquer inverno inglês que ele possa recordar, seguido por uma dor latejante na cabeça que pulsa em sincronia com as ondas distantes. Thomas tenta se lembrar de como chegou ali, mas sua mente é um vazio assombrador, como se alguém tivesse apagado páginas inteiras de sua memória com uma borracha cruel. Fragmentos desconexos dançam em sua consciência como folhas ao vento. O som de sirenes de ataque aéreo, gritos distantes de homens em agonia, uma luz azul pulsante que não faz sentido algum, uma luz que parecia vir de dentro da própria realidade, como se o mundo estivesse sendo rasgado nas costuras. Ele se levanta com dificuldade, suas pernas tremendo, como se não tivesse usado por dias, talvez semanas. Cada movimento é uma luta contra músculos que parecem ter esquecido como funcionar. Ao seu redor, a praia está estranhamente vazia. Não há outros soldados, não há sinais da evacuação que deveria estar acontecendo. Onde estão as centenas de embarcações que deveriam estar resgatando as tropas aliadas? Onde estão os milhares de homens que deveriam estar aqui, esperando desesperadamente por salvação? O silêncio é perturbador, quebrado apenas pelo som rítmico das ondas e pelo distante gemido do vento através dos destroços metálicos espalhados pela praia. Thomas verifica seus bolsos em busca de pistas sobre sua identidade e encontra apenas uma placa de identificação militar, com seu nome e número de série gravados em letras que parecem estranhamente nítidas, como se tivessem sido feitas ontem, mas nenhuma memória de como a obteve ou quando a recebeu. Há algo mais em seu bolso, um pequeno objeto metálico que ele não reconhece, do tamanho de um relógio de bolso, mas muito mais pesado. Sua superfície é lisa e fria ao toque, com símbolos estranhos gravados em padrões geométricos que fazem seus olhos doerem quando tenta focalizá-los por muito tempo. A sensação de estar sendo observado o invade como uma onda de gelo descendo por sua espinha. Thomas olha ao redor, girando lentamente em um círculo completo, mas vê apenas as dunas cobertas de grama marinha e os destroços espalhados como dentes quebrados de algum monstro gigantesco. No entanto, há pegadas na areia, pegadas que definitivamente não são suas, muito mais profundas e com um padrão de pisada que sugere alguém carregando equipamento pesado. As pegadas levam em direção às ruínas de um pequeno bunker alemão no topo de uma duna próxima, uma estrutura de concreto que parece ter sido bombardeada recentemente, mas que ainda mantém sua forma básica intacta. Algo em seu instinto militar, treinado através de meses de combate que ele não consegue se lembrar claramente, o adverte para não seguir essas pegadas. Há algo errado com elas. Algo que faz o objeto em seu bolso vibrar levemente, como se estivesse reagindo à proximidade de algo perigoso. Mas a necessidade de respostas é mais forte que o medo.
E Thomas sabe que ficar parado na praia não lhe dará as informações que precisa desesperadamente. Antes de continuarmos com essa jornada misteriosa pelas areias de Dunkirk, se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar o que você acha que Thomas vai descobrir e compartilhar com seus amigos que também amam mistérios históricos. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo essas narrativas envolventes para vocês. Thomas decide seguir as pegadas, cada passo na areia fria, ecoando como um tambor em seus ouvidos hipersensíveis. A areia está estranhamente compactada, como se tivesse sido exposta a algum tipo de pressão intensa. E há um padrão cristalino em alguns pontos que brilha fracamente sob a luz difusa. Conforme se aproxima do bunker, pode ver que as pegadas não são as únicas marcas estranhas na areia. Há também sulcos circulares, como se algo pesado e redondo tivesse sido arrastado, e pequenas crateras que parecem ter sido causadas por gotas de algo extremamente quente. O bunker alemão se revela mais preservado do que deveria estar. Suas paredes de concreto mostram sinais de batalha recente, com marcas de balas e fragmentos de granada. Mas há algo mais perturbador. Marcas de queimadura em padrões geométricos perfeitos decoram as paredes, como se algum tipo de energia concentrada tivesse sido disparada ali com precisão cirúrgica. Os padrões são hipnóticos, quase fractais em sua complexidade, e Thomas sente uma estranha familiaridade ao olhá-los, como se já os tivesse visto antes, em sonhos que não consegue recordar completamente. A entrada do bunker está parcialmente bloqueada por destroços, mas há uma abertura suficiente para uma pessoa passar. Thomas hesita por um momento, ouvindo o vento assobiar através da estrutura como um lamento fantasmagórico. O objeto em seu bolso está vibrando mais intensamente agora, e ele pode sentir um calor crescente emanando dele, através do tecido de seu uniforme. Dentro do bunker, a atmosfera muda drasticamente. O ar fica mais denso, carregado de uma eletricidade estranha que faz os pelos de seus braços se arrepiarem e cria um gosto metálico em sua boca. A temperatura parece flutuar de forma impossível. Momentos de frio glacial, seguidos por ondas de calor que fazem o suor brotar em sua testa. Thomas encontra equipamentos alemães abandonados, espalhados pelo chão. Rádios militares, mapas rasgados, munição espalhada, mas também algo que não deveria existir em 1940. Dispositivos com tecnologia aparentemente décadas à frente de seu tempo estão integrados às paredes do bunker, como se tivessem crescido ali organicamente. Painéis com luzes piscantes em cores que ele nunca viu antes. Cabos que parecem feitos de materiais que mudam de cor conforme a luz os atinge. E pequenas telas que exibem símbolos em movimento constante. No centro de tudo, uma mesa improvisada feita de caixas de munição suporta uma coleção de documentos em alemão e inglês, alguns escritos à mão com caligrafia nervosa, outros datilografados em papel que parece novo demais para estar em um bunker de guerra. Os documentos revelam fragmentos de um projeto chamado Zeitgeist, Espírito do Tempo. As páginas falam sobre experimentos com deslocamento temporal, manipulação da realidade e ancoragem de consciência. Há diagramas complexos que mostram o que parecem ser máquinas impossíveis, equações matemáticas que fazem sua cabeça girar e fotografias granuladas de experimentos sendo realizados em laboratórios subterrâneos. Thomas não consegue compreender completamente o conteúdo técnico, mas uma coisa fica clara e o aterroriza. Ele não é apenas uma vítima acidental deste lugar. Seu nome aparece repetidamente nos documentos, sempre acompanhado da designação sujeito primário, compatibilidade temporal, 97,3%. Há também outros nomes nos documentos, dezenas deles, todos com designações similares, mas com percentuais de compatibilidade menores. Thomas reconhece alguns dos nomes.
soldados britânicos de sua unidade que ele tem certeza de conhecer, mas cujos rostos permanecem frustrantemente vagos em sua memória fragmentada. Cada nome está acompanhado de uma fotografia e dados biométricos detalhados, como se fossem animais de laboratório, sendo catalogados para experimentação. Conforme Thomas se aprofunda na leitura, memórias fragmentadas começam a retornar como flashes de luz estroboscópica. Ele se lembra de estar em um laboratório subterrâneo, iluminado por aquela mesma luz azul perturbadora que viu em seus sonhos. Cientistas alemães e britânicos trabalhando juntos em algo terrível, suas vozes ecoando em idiomas que se misturavam de forma impossível. Lembra-se de voluntariar-se para algo, motivado por promessas que agora soam ocas e mentirosas em sua memória, mas não consegue recordar exatamente o que. As imagens em sua mente são confusas, sobrepostas como fotografias dupla expostas. Mesas de operação, agulhas cheias de líquidos luminescentes, máquinas que zumbiam com energia contida, e sempre aquela luz azul cegante que parecia queimar através de sua alma. Um ruído súbito do lado de fora do bunker o faz pular, seu coração disparando como uma metralhadora. Passos ecoam na areia, mas não são passos normais. Há algo mecânico no ritmo, como se quem estivesse caminhando tivesse que pensar conscientemente sobre cada movimento. Thomas se esconde rapidamente atrás de uma pilha de equipamentos alemães e observa através de uma fresta na parede de concreto, controlando sua respiração para não fazer ruído. 3 figuras se aproximam do bunker e Thomas sente um frio ainda mais intenso percorrer seu corpo quando as vê. 2 homens em uniformes que ele não reconhece. Uma mistura estranha e perturbadora de elementos alemães e britânicos, como se alguém tivesse costurado pedaços de diferentes exércitos em uma única vestimenta. Os uniformes parecem novos demais, muito limpos para uma zona de guerra, e há símbolos nos ombros que não pertencem a nenhuma nação que ele conhece. A terceira figura é uma mulher em um jaleco branco de laboratório que brilha com uma luminescência fraca, como se fosse feito de algum material que absorve e reflete luz de forma não natural. Eles falam em inglês, mas com sotaques que parecem artificiais, como se estivessem forçando as palavras através de cordas vocais que não foram feitas para produzir sons humanos. Há uma qualidade ecoante em suas vozes, como se estivessem falando de dentro de um túnel muito profundo. O sujeito despertou mais cedo do que o previsto, diz a mulher, consultando um dispositivo que emite uma luz azul fraca e pulsa em sincronia com o objeto no bolso de Thomas. Os efeitos colaterais da exposição temporal estão se manifestando de forma acelerada. Sua resistência ao protocolo de reset está aumentando exponencialmente. Devemos recuperá-lo antes que ele se lembre de tudo, responde um dos homens, sua voz carregando uma urgência que soa quase desesperada. O projeto Zeitgeist não pode ser comprometido nesta fase crítica. Há muito em jogo, décadas de pesquisa, recursos incalculáveis e o futuro da própria humanidade. E se ele já se lembrou demais? Pergunta o segundo homem, verificando algo que parece ser um scanner de mão. Os níveis de coerência temporal dele estão fora dos parâmetros normais. Ele pode estar se tornando imune aos nossos protocolos de controle. A mulher faz uma pausa, considerando as opções. Então implementaremos o protocolo Omega. É arriscado, mas pode ser nossa única chance de mantê-lo estável até completarmos a fase final. Thomas sente seu coração acelerar ainda mais, se isso for possível. Eles estão falando sobre ele como se fosse um objeto, um experimento que saiu de controle. Mas quem são essas pessoas? Por que ele não consegue se lembrar delas, apesar da estranha familiaridade que sente ao ouvir suas vozes? E o que diabos é o projeto Zeitgeist? Decidindo que precisa de mais respostas antes de ser recuperado por essas figuras sinistras,
Thomas espera em silêncio até que elas se afastem, suas vozes se desvanecendo na distância como ecos de um pesadelo. Quando tem certeza de que estão longe o suficiente, ele sai silenciosamente do bunker, movendo-se com o cuidado de um soldado experiente em território inimigo. As pegadas na areia agora fazem mais sentido. Elas não levam apenas a este bunker, mas continuam em direção a uma área da praia que parece distorcida, como se o próprio ar estivesse tremulando como ondas de calor em um dia de verão escaldante. Conforme Thomas se aproxima dessa área, o objeto em seu bolso começa a vibrar tão intensamente que ele pode ouvi-lo zumbindo através do tecido de seu uniforme. Seguindo as pegadas, Thomas chega a uma depressão circular na areia, onde a realidade parece literalmente dobrada sobre si mesmo. O ar brilha com uma luz azul fraca que pulsa como um coração gigantesco. E quando ele olha através dessa distorção, vê algo que faz sua mente lutar para processar o que está vendo. Não é a praia vazia de Dunkirk que o cerca, mas a mesma praia repleta de soldados, navios e a evacuação em pleno andamento. Milhares de homens se movem como formigas organizadas, embarcando em navios de todos os tamanhos, enquanto aviões alemães mergulham do céu como aves de rapina mecânicas. É como se estivesse olhando através de uma janela para outro tempo, ou talvez para o tempo correto, enquanto ele existe em algum bolsão temporal separado da realidade normal. A visão é hipnótica e aterrorizante ao mesmo tempo. Ele pode ver soldados que reconhece, homens de sua própria unidade que deveriam estar mortos ou desaparecidos, movendo-se e agindo como se nada de anormal tivesse acontecido. Fragmentos de memória explodem em sua mente como granadas de luz. Ele se lembra agora, com uma clareza dolorosa, de ser um soldado britânico capturado pelos alemães durante uma missão de reconhecimento que deu terrivelmente errado. Mas não foi capturado para ser prisioneiro. Foi selecionado especificamente para ser voluntário em um experimento conjunto entre cientistas alemães e britânicos que estavam trabalhando secretamente em tecnologia de manipulação temporal. A lembrança volta como uma avalanche, uma sala subterrânea iluminada por aquela luz azul perturbadora. Cientistas de ambos os lados trabalhando lado a lado em máquinas impossíveis, ignorando as divisões nacionais em favor de uma ambição científica que transcendia a guerra. O objetivo era criar soldados que pudessem existir fora do tempo normal, capazes de alterar eventos históricos, de ganhar batalhas antes mesmo que fossem travadas, de reescrever a própria história conforme necessário. Thomas se lembra de aceitar participar do experimento, motivado pela promessa de que poderia salvar mais vidas, talvez até mesmo acabar com a guerra mais rapidamente e poupar milhões de pessoas do sofrimento. Ele se lembra de assinar documentos que não compreendeu completamente, de permitir que injetassem substâncias desconhecidas em suas veias, de ser conectado a máquinas que zumbiam com energia que parecia vir de dimensões paralelas. Mas algo deu terrivelmente errado. A máquina temporal não funcionou como esperado. Em vez de enviá-lo para um ponto específico no tempo com controle total sobre suas ações, ela o prendeu em uma bolha temporal, um espaço entre momentos onde ele existia sem realmente existir, consciente mas desconectado do fluxo normal da realidade. O objeto metálico em seu bolso começa a vibrar e esquentar intensamente, quase queimando através do tecido de seu uniforme. Quando Thomas o remove, vê que os símbolos estão brilhando com a mesma luz azul da distorção temporal, pulsando em padrões complexos que parecem quase vivos. É algum tipo de chave ou controlador? Ele percebe instintivamente um dispositivo criado para navegar através das correntes temporais que o prendem neste lugar impossível. Mas retornar para quando? E mais importante, quem mais está preso nesta anomalia temporal? Thomas começa a perceber que não está sozinho neste espaço entre tempos. Sombras se movem na periferia de sua visão.
Figuras que aparecem e desaparecem como fantasmas presos entre dimensões. Alguns parecem ser soldados alemães, outros britânicos, todos com a mesma expressão perdida e confusa que ele imagina ter em seu próprio rosto. Eles se movem como sonâmbulos, repetindo ações que não fazem sentido, presos em loops de comportamento que ecoam memórias de suas vidas anteriores. A verdade começa a se formar em sua mente como um quebra-cabeça terrível e complexo. O projeto Zeitgeist não foi apenas um experimento científico, foi uma armadilha elaborada e cruel. Alguém queria que estes soldados ficassem presos no tempo, removidos da linha temporal normal. Mas por quê? E quem está por trás disso? Que tipo de mente poderia conceber algo tão monstruoso? Thomas decide que precisa encontrar o laboratório subterrâneo que viu em suas memórias fragmentadas. Se há uma maneira de sair desta prisão temporal, se há respostas para as perguntas que o atormentam, elas estarão lá. Mas primeiro, ele precisa entender melhor o que está acontecendo com as outras pessoas presas aqui com ele, estas sombras humanas que vagam sem propósito através desta realidade distorcida. Aproximando-se de uma das figuras sombrias, Thomas vê que é um jovem soldado alemão, não muito mais velho que ele mesmo, com o rosto marcado por uma expressão de confusão eterna. O soldado o olha com olhos que parecem vidro fosco, como se estivesse vendo através de várias camadas de realidade simultaneamente, tentando focar em algo que está sempre ligeiramente fora de alcance. Você também está preso aqui? Thomas pergunta em alemão básico que aprendeu durante o treinamento militar, sua voz ecoando estranhamente no ar distorcido. O soldado alemão responde em inglês perfeito, mas sua voz ecoa como se viesse de muito longe, filtrada através de dimensões. Tempo não existe aqui. Somos experimentos que falharam, memórias presas em âmbar temporal. Mas você é diferente. Você ainda tem escolha, ainda pode escapar. Que escolha? Thomas pergunta urgentemente, mas o soldado já está desaparecendo, sua forma se dissolvendo como fumaça levada pelo vento, deixando apenas o eco de suas palavras assombradas pairando no ar. Thomas percebe que o objeto em sua mão está pulsando mais rapidamente agora, como se estivesse reagindo à proximidade de algo importante ou perigoso. Seguindo a intensidade das pulsações como um detector de metal temporal, ele se dirige para uma área da praia onde a distorção é mais intensa, onde o ar parece dobrar sobre si mesmo em padrões impossíveis que fazem seus olhos lacrimejarem. Lá meio enterrado na areia cristalizada, ele encontra uma escotilha metálica que definitivamente não deveria estar em uma praia francesa de 1940. A escotilha é feita de um material que parece absorver luz, criando uma área de escuridão que contrasta drasticamente com a luminescência azul que permeia tudo ao redor. Há símbolos gravados em sua superfície, similares aos do objeto em sua mão, mas muito mais complexos e detalhados. A escotilha está destrancada, como se alguém quisesse que ele a encontrasse, como se toda esta jornada tivesse sido cuidadosamente orquestrada para levá-lo a este momento específico. Thomas a abre com dificuldade. Ela é pesada, muito mais pesada do que deveria ser, como se fosse feita de algum metal denso que não existe na Terra. A escotilha revela uma escada que desce para a escuridão absoluta, desaparecendo em profundidades que parecem impossíveis para uma estrutura subterrânea em uma praia. O objeto em sua mão agora brilha intensamente, fornecendo a única iluminação disponível e revelando que a escada é feita do mesmo material estranho da escotilha. As paredes do túnel são cobertas por mais daqueles símbolos hipnóticos que parecem se mover e mudar quando ele não está olhando diretamente para eles. Thomas sabe que descendo essas escadas encontrará as respostas que procura desesperadamente, mas também sabe que pode estar caminhando para uma armadilha ainda maior do que qualquer coisa que já enfrentou.
O ar que sobe do túnel carrega aquele mesmo cheiro metálico e ozônio que permeia toda esta realidade distorcida, mas há algo mais. Um odor que lembra laboratórios e produtos químicos, misturado com algo orgânico e perturbador que ele não consegue identificar. Respirando fundo e segurando firmemente o objeto luminoso, Thomas começa a descer a escada metálica, cada degrau ecoando em um espaço que parece muito maior do que deveria ser possível sob uma praia. O som de seus passos se multiplica e ecoa, criando uma sinfonia estranha que parece vir de todas as direções ao mesmo tempo. Thomas desce a escada metálica, cada degrau ecoando em um espaço que parece muito maior do que deveria ser possível sob uma praia. O som de seus passos se multiplica e ecoa, criando uma cacofonia estranha que parece vir de todas as direções simultaneamente, como se estivesse descendo para o centro de uma catedral subterrânea feita de metal e pesadelos. O objeto em sua mão fornece a única iluminação, mas sua luz azul revela detalhes que fazem sua sanidade vacilar. As paredes não são simplesmente cobertas de equipamentos, elas são equipamentos. Cabos grossos como serpentes mecânicas serpenteiam pelo teto como veias de algum organismo gigantesco, pulsando com energia que cria padrões de luz hipnóticos. Tubos transparentes, cheios de líquidos luminescentes em cores que não deveriam existir, correm ao longo das paredes, transportando substâncias que se movem com inteligência própria, formando padrões fractais complexos conforme fluem. O ar vibra com um zumbido baixo e constante que parece vir das próprias paredes, uma frequência que ressoa em seus ossos e faz seus dentes doerem. Há algo profundamente errado com a acústica deste lugar. Sons que deveriam ecoar simplesmente desaparecem, enquanto outros se amplificam de forma impossível, criando uma paisagem sonora que desafia as leis da física. Conforme Thomas desce mais profundamente, o corredor se expande em uma câmara que é simultaneamente impossível e aterrorizante. O laboratório subterrâneo se revela em toda sua extensão assombrosamente avançada. Uma caverna artificial que se estende muito além do que a luz de seu dispositivo pode alcançar. O teto desaparece na escuridão acima, suportado por pilares que parecem crescer organicamente do chão, como se fossem árvores metálicas de algum pesadelo tecnológico. Telas do tamanho de paredes exibem dados em idiomas que Thomas não reconhece, misturados com equações matemáticas que fazem sua cabeça doer só de olhar. Os símbolos nas telas se movem constantemente, reorganizando-se em padrões que sugerem algum tipo de linguagem viva, uma forma de comunicação que evolui em tempo real. Algumas telas mostram o que parecem ser mapas de tempo, linhas temporais que se ramificam e convergem como rios de possibilidade, com pontos marcados que pulsam como batimentos cardíacos. No centro do complexo, dominando tudo como um altar profano, uma máquina massiva pulsa com energia azul. É uma construção impossível de metal cristal e algo que parece ser tecido orgânico, tudo integrado de forma que desafia qualquer compreensão de engenharia. A máquina está cercada por cilindros de vidro, cada um do tamanho de um caixão em pé, contendo figuras humanas suspensas em algum tipo de líquido luminescente que borbulha suavemente. As figuras nos cilindros são soldados, tanto alemães quanto britânicos, alguns que Thomas reconhece vagamente de memórias fragmentadas. Seus rostos estão serenos, quase pacíficos, mas há algo profundamente perturbador em suas expressões. Seus olhos estão abertos, mas vazios, como se suas consciências tivessem sido removidas, deixando apenas cascas biológicas mantidas artificialmente vivas. Bem-vindo de volta, Thomas. A voz o faz girar rapidamente, seu coração disparando como uma metralhadora. Uma figura emerge das sombras entre as máquinas, um homem de meia idade
vestindo um uniforme que mistura elementos de várias nações, mas que Thomas reconhece instintivamente com um horror crescente. É Dr. Heinrich Zimmermann, o cientista alemão que o recrutou para o experimento. Mas há algo fundamentalmente diferente nele agora, algo que não é inteiramente humano. A pele de Zimmermann tem uma qualidade translúcida, como se fosse feita de cera derretida e resfriada. E há veias azuis visíveis sob a superfície que pulsam com a mesma energia que permeia o laboratório. Seus olhos, que Thomas lembra como sendo castanhos, agora brilham com uma luz azul fria que parece vir de muito fundo, como se houvesse algo mais olhando através deles. Você se lembra de mim agora, não é? Zimmermann continua, sua voz carregando ecos de várias épocas diferentes, como se estivesse falando simultaneamente do passado, presente e futuro. Você se lembra de aceitar participar do nosso pequeno experimento? De assinar os papéis com tanta esperança e ingenuidade? As memórias de Thomas se cristalizam de uma vez, voltando como uma avalanche de imagens e sensações. Ele se lembra de estar em um campo de prisioneiros alemão, ferido e desesperado após uma missão de reconhecimento que havia dado terrivelmente errado. Zimmermann havia se aproximado como um salvador, oferecendo não apenas liberdade, mas a chance de fazer algo significativo, algo que poderia encurtar a guerra e salvar milhões de vidas. Você mentiu, Thomas diz, sua voz ecoando no laboratório com uma raiva que cresce como uma tempestade. Você disse que seria um teste simples, que eu voltaria em algumas horas. Você disse que eu ajudaria a acabar com a guerra. Zimmermann ri, um som que ecoa de forma não natural, multiplicando-se através do laboratório como se viesse de múltiplas dimensões. Ah, mas você voltou, Thomas. Você voltou muitas vezes. Este é o seu... Deixe-me consultar os registros. 17º ciclo? Ou talvez o 21º? O tempo se torna confuso quando você existe fora dele, quando você se torna parte do próprio experimento. Thomas sente o mundo girar ao seu redor, a realidade se fragmentando como vidro quebrado. Ciclo? Do que você está falando? Que diabos você fez comigo? O projeto Zeitgeist não era sobre criar soldados temporais, meu caro Thomas. Zimmermann explica, aproximando-se de uma das telas gigantes que mostra uma linha temporal complexa, com múltiplas ramificações que se estendem como raízes de uma árvore cósmica. Era sobre algo muito mais ambicioso e elegante. Era sobre criar um loop temporal perfeito. Um momento na história que pudesse ser repetido indefinidamente, permitindo-nos estudar e aperfeiçoar eventos históricos até que obtivéssemos o resultado desejado. A tela mostra Dunkirk de múltiplas perspectivas temporais, cada uma ligeiramente diferente da anterior. Em algumas versões, mais soldados escapam. Em outras, a evacuação falha completamente. Há versões onde os alemães vencem, onde os britânicos contra-atacam, onde a guerra toma rumos completamente diferentes. Dunkirk foi o teste perfeito. Zimmermann continua, sua voz carregando uma admiração doentia por sua própria criação. Um evento crucial da guerra, mas localizado e contido. Nós criamos uma bolha temporal ao redor da evacuação, permitindo-nos executá-la repetidas vezes, testando diferentes variáveis, aperfeiçoando cada detalhe até que pudéssemos garantir o resultado que desejávamos. E os soldados presos aqui? Thomas pergunta, horror crescendo em sua voz enquanto olha para os cilindros contendo as figuras suspensas. Efeitos colaterais necessários, mas não indesejados. Zimmermann responde com a frieza de um cientista discutindo espécimes de laboratório. Cada ciclo temporal requer âncoras, pessoas que existem simultaneamente em múltiplas iterações do evento, mantendo a estabilidade da bolha temporal. Vocês são essas âncoras. Sem vocês, a bolha temporal entraria em colapso e décadas de pesquisa seriam perdidas.
Thomas olha para os cilindros com uma compreensão crescente e aterrorizante. Ele pode ver claramente agora que contém soldados, tanto alemães quanto britânicos, homens que ele conhecia, amigos que fez durante a guerra, inimigos que respeitava. Todos suspensos em animação temporal, suas expressões congeladas em momentos de confusão e terror, como se estivessem presos em um pesadelo eterno, do qual nunca poderiam despertar. Mas há um problema. Zimmermann continua, sua expressão se tornando mais sombria, quase preocupada. Você, Thomas, tem se tornado cada vez mais consciente a cada ciclo. Você está começando a se lembrar, a resistir ao processo de reset que deveria apagar suas memórias entre as iterações. Isso está causando instabilidades crescentes na linha temporal, criando paradoxos que ameaçam todo o projeto. O objeto na mão de Thomas pulsa violentamente agora, quase queimando sua pele, e ele percebe, com uma clareza súbita, que não é apenas um controlador. É uma chave de escape, um dispositivo criado por alguém que queria dar aos prisioneiros temporais uma chance de fugir desta prisão dimensional. Mas quem teria criado algo assim? E por quê? Quem fez isso? Thomas pergunta, levantando o objeto que agora brilha como uma estrela em miniatura. Ah, isso! Zimmermann diz, sua expressão se tornando genuinamente irritada pela primeira vez. Minha antiga assistente, Dr. Sarah Chen, uma brilhante cientista temporal, mas infelizmente desenvolveu uma consciência inconveniente. Ela começou a questionar a ética de nossos métodos, a se preocupar com o bem-estar dos sujeitos de teste. Ela criou esses dispositivos de escape antes que eu pudesse detê-la. Claro, eu tive que removê-la da equação temporal. Uma nova voz ecoa pelo laboratório, vinda de todas as direções ao mesmo tempo. Não tão facilmente quanto você pensava, Heinrich. Thomas se vira para ver uma mulher asiática emergindo de trás de um dos equipamentos massivos. É Dr. Chen, mas como Zimmermann, há algo fundamentalmente diferente nela. Ela parece existir em múltiplas dimensões simultaneamente, sua forma ocasionalmente se tornando translúcida, como se estivesse apenas parcialmente ancorada nesta realidade. Sarah, Zimmermann sibila, sua voz carregando uma mistura de raiva e algo que pode ser medo. Impossível! Eu a removi da linha temporal. Eu apaguei você da existência. Você tentou, Chen responde, aproximando-se de Thomas com movimentos que parecem desafiar a gravidade. Mas quando você existe fora do tempo normal por tempo suficiente, quando você aprende a navegar pelas correntes temporais, você descobre truques que nem mesmo você imaginou, Heinrich. Eu me ancorei a esta instalação, tornando-me parte da própria anomalia temporal. Enquanto este lugar existir, eu existo. Chen se dirige a Thomas, seus olhos brilhando com uma inteligência que parece abranger múltiplas realidades. O dispositivo em sua mão pode quebrar o loop temporal, Thomas, mas apenas se você escolher o momento certo. Você tem uma janela de oportunidade a cada ciclo, quando a energia temporal atinge seu pico e a bolha se torna momentaneamente instável. Mas usar o dispositivo destruirá a bolha temporal e potencialmente matará todos os prisioneiros temporais. Então não há como salvar todos? Thomas pergunta desesperado, olhando para os cilindros contendo seus companheiros presos. Há uma maneira, Chen diz, olhando diretamente para Zimmermann, com uma expressão que mistura determinação e tristeza. Mas requer que alguém permaneça para trás, para estabilizar o colapso temporal e guiar os outros para fora. É essencialmente uma sentença de morte. Quem ficar será consumido pela implosão temporal. Zimmermann ri novamente, mas agora há uma nota de histeria em sua voz. Que tocante, mas vocês dois esquecem algo importante. Ele pressiona uma sequência de botões em um painel próximo e alarmes começam a soar por todo o laboratório. Um som que parece vir do próprio tecido da realidade se rasgando. Eu tenho controle total sobre esta instalação. Posso iniciar um novo ciclo a qualquer momento.
apagando suas memórias e recomeçando o processo. Vocês são apenas variáveis em uma equação que eu controlo completamente. As luzes do laboratório começam a pulsar em sincronia, com um som crescente de maquinário se ativando, como se toda a instalação fosse uma máquina gigantesca despertando de um sono profundo. Thomas sente suas memórias começando a ficar nebulosas nas bordas, como se estivessem sendo lentamente apagadas por uma borracha cósmica. A sensação é aterrorizante. Ele pode sentir pedaços de si mesmo desaparecendo, experiências e conhecimentos sendo sugados para um vazio que cresce dentro de sua mente. Agora, Thomas! Chen grita sobre o ruído crescente, que agora inclui o som de máquinas impossíveis se movendo através de dimensões. Use o dispositivo agora, antes que seja tarde demais, antes que você esqueça quem é novamente. Thomas olha para o objeto em sua mão, que agora está tão quente que quase não consegue segurá-lo. Depois para os cilindros contendo os soldados presos. Depois para Chen e Zimmerman. Ele tem segundos para decidir. Usar o dispositivo e potencialmente matar todos os prisioneiros temporais. Ou permitir que o ciclo continue e condenar todos a uma eternidade de repetição, incluindo a si mesmo. Mas então Thomas percebe algo crucial, uma compreensão que surge através da névoa que está consumindo sua mente. O objeto não é apenas uma chave de escape, é também um transmissor, capaz de enviar sinais através das correntes temporais. Ele pode enviar um sinal para todos os outros dispositivos que Chen criou, ativando-os simultaneamente. Se cada prisioneiro temporal tiver um dispositivo, eles podem todos escapar juntos, mas apenas se Thomas coordenar perfeitamente o momento da ativação. Chen! Thomas grita sobre o ruído que agora inclui o som de realidades se chocando. Os outros dispositivos, onde estão? Como posso ativá-los todos? Cada prisioneiro tem um, ela responde, sua forma se tornando mais translúcida conforme a instalação se prepara para o reset. Mas eles não sabem como usá-los. Você precisa ativar o sinal mestre. Pressione o símbolo central quando a energia temporal atingir o pico. Thomas olha para Zimmerman, que agora está desesperadamente tentando acelerar o processo de reset, suas mãos voando sobre controles que parecem responder ao seu toque com vida própria. O cientista alemão percebe o que Thomas está planejando e se move para detê-lo. Seus movimentos agora claramente não humanos, como se ele fosse uma marionete controlada por forças além da compreensão. Você não entende? Zimmerman grita, sua voz agora ecoando de múltiplas dimensões. Se você quebrar o loop agora, as consequências temporais se espalharão através da linha temporal principal. Você pode alterar toda a história, apagar pessoas da existência, criar paradoxos que destruirão a própria realidade. Talvez, Thomas responde, levantando o dispositivo que agora brilha como um sol em miniatura. Mas, pelo menos, elas terão uma chance de existir, em vez de ficarem presas para sempre neste pesadelo que você criou. O momento chegou. Thomas pode sentir a energia temporal atingindo seu pico. Pode ver as luzes do laboratório pulsando em sincronia perfeita. Pode ouvir o som da própria realidade, se preparando para uma mudança fundamental. Zimmerman se lança em sua direção, mas Chen intercepta o cientista. Os dois se chocando em uma batalha que parece acontecer em múltiplas dimensões simultaneamente. Thomas ativa o dispositivo. Thomas ativa o dispositivo no momento exato em que a energia temporal atinge seu pico, pressionando o símbolo central que agora pulsa como um coração de luz pura. Uma onda de energia azul explode do objeto, mais intensa que qualquer coisa que ele já experimentou, percorrendo todo o laboratório como um tsunami de possibilidades. A onda se espalha para além das paredes físicas, alcançando cada canto da bolha temporal de Dunkirk, penetrando através de dimensões e realidades paralelas. O som é ensurdecedor,
como se o próprio tecido da realidade estivesse sendo rasgado e refeito simultaneamente. Thomas sente a energia passar através dele, reorganizando cada átomo de seu ser, reescrevendo sua existência em um nível fundamental. Por um momento aterrorizante, ele sente como se estivesse sendo desintegrado e reconstruído milhares de vezes por segundo. Os cilindros de vidro se estilhaçam simultaneamente em uma explosão de cristal e luz, liberando os soldados presos em animação temporal. Eles caem no chão como bonecas quebradas, tossindo violentamente e lutando para respirar ar real pela primeira vez em décadas de tempo subjetivo. Líquido luminescente se espalha pelo chão do laboratório, criando padrões fractais que brilham e se desvanecem conforme a energia temporal se dissipa. Através do laboratório, alarmes soam em frequências que fazem os ossos vibrarem, enquanto equipamentos explodem em cascatas de faíscas e fumaça colorida. Máquinas impossíveis se desfazem como miragens, revelando que muito do que Thomas pensava ser real era apenas projeção temporal. Ilusões criadas pela distorção do espaço-tempo. Zimmermann grita em frustração e desespero enquanto décadas de trabalho se desfazem ao seu redor como um castelo de cartas em um furacão. Você não sabe o que fez. O paradoxo temporal vai se espalhar através da linha temporal principal. A guerra pode nunca acabar. Milhões podem morrer por causa de sua escolha impulsiva. Mas mesmo enquanto grita, Zimmermann está mudando. Sua forma se torna menos sólida, mais translúcida, como se ele fosse apenas uma projeção temporal que está perdendo coerência. Thomas percebe com horror crescente que Zimmermann pode ter sido apenas uma construção da própria anomalia temporal, uma manifestação da vontade coletiva dos prisioneiros de encontrar alguém para culpar por sua situação. Chen se aproxima de Thomas, sua forma se tornando mais sólida conforme a bolha temporal se estabiliza em uma nova configuração. Você fez a escolha certa, ela diz. Sua voz agora clara e humana pela primeira vez. Liberdade sempre vale o risco. Sempre. Mas Thomas percebe que algo está acontecendo com ele também. Sua própria forma está começando a se tornar translúcida, como se ele estivesse sendo apagado da existência. Pode ver através de suas próprias mãos, pode sentir sua consciência se espalhando através de múltiplas dimensões. Chen, o que está acontecendo comigo? Você foi a âncora principal do loop temporal. Ela explica com tristeza genuína em sua voz. Sua existência estava tão entrelaçada com a anomalia que libertar os outros significa que você pode não conseguir retornar à linha temporal normal. Você pode estar se tornando parte permanente do fluxo temporal. Thomas sente uma estranha paz descendo sobre ele, mesmo enquanto sente sua individualidade se dissolvendo. Ele olha para os soldados que estão se levantando lentamente, alemães e britânicos, ajudando uns aos outros sem considerar nacionalidade, unidos pela experiência compartilhada de prisão temporal e libertação. Eles estão livres, realmente livres, e isso é o que importa mais do que qualquer coisa. Há uma maneira, Chen diz rapidamente, percebendo o que está acontecendo. Eu posso tentar ancorar você à minha própria existência temporal, mas isso significa que nós dois ficaremos presos entre dimensões, existindo fora do tempo normal como guardiões desta realidade. Thomas considera a oferta, mas então houve algo que muda tudo. O som de aviões se aproximando, mas não os aviões da Segunda Guerra Mundial que ele esperava. Estes são diferentes, muito mais avançados, com um som de motores que sugere tecnologia décadas à frente de 1940. Através das paredes em colapso do laboratório, ele pode ver o céu. E não é o céu de guerra que deveria estar lá. Que ano é? Thomas pergunta, uma suspeita terrível crescendo em sua mente. Chen verifica um dispositivo complexo em seu pulso, seus olhos se arregalando com surpresa. 2024.
A bolha temporal nos manteve suspensos por mais de 80 anos do tempo real. O mundo lá fora, tudo mudou. A realização atinge Thomas como um raio. Eles não estão apenas escapando de uma prisão temporal. Estão emergindo em um mundo completamente diferente, um futuro que eles ajudaram a criar através de suas escolhas. A guerra acabou há décadas. Todos que eles conheciam provavelmente estão mortos de velhice. Eles são fantasmas de uma era passada, emergindo em um futuro que não compreendem. Os soldados liberados começam a perceber a mesma coisa, conforme emergem do laboratório em colapso, através de passagens que se abrem magicamente nas paredes. Eles se encontram na mesma praia de Dunkirk, mas transformada além do reconhecimento. Onde antes havia apenas areia e destroços de guerra, agora há um memorial elaborado, placas comemorativas em múltiplos idiomas e turistas tirando fotos com dispositivos que parecem mágicos para olhos de 1940. A praia está cheia de pessoas, mas não soldados. Famílias, estudantes, historiadores, todos vestindo roupas que parecem vir de um filme de ficção científica. Carros elétricos silenciosos se movem por estradas que não existiam antes. E no horizonte, turbinas eólicas giram lentamente como gigantes benevolentes. Um dos soldados alemães, o mesmo que Thomas havia encontrado antes como uma figura sombria, se aproxima dele com passos incertos. "Quase estás?" Ele pergunta, olhando ao redor em confusão total, sua voz carregando décadas de desorientação. "O futuro", Thomas responde em alemão, sua própria voz ecoando estranhamente. "Nós perdemos 80 anos. O mundo continuou sem nós. Mas então algo extraordinário acontece. Pessoas começam a se aproximar, não turistas curiosos, mas indivíduos que parecem estar especificamente esperando por eles. Há uma qualidade de expectativa em seus movimentos, como se este momento fosse antecipado há muito tempo. Um homem idoso se aproxima de Thomas, lágrimas correndo por seu rosto enrugado. Ele caminha com a ajuda de uma Beng alta tecnologia, mas seus olhos são brilhantes e alertas. "Você é Thomas Hartwell?" O homem pergunta com sotaque britânico, sua voz tremendo de emoção contida. "Sim", Thomas responde cautelosamente, ainda lutando para processar a realidade de estar em 2024. "Eu sou James Hartwell", o homem diz, suas palavras carregadas de uma emoção que transcende décadas. "Seu neto. Meu avô me contou sobre você durante toda a minha vida. Ele disse que você desapareceu em Dunkirk durante algo chamado Operação Fantasma, mas que um dia voltaria." Thomas fica completamente atordoado, sentindo suas pernas fraquejarem. "Seu avô? William Hartwell, seu irmão mais novo." James explica, aproximando-se mais. "Ele viveu até os 93 anos, sempre insistindo que você ainda estava vivo em algum lugar, preso no tempo. Ele se tornou um físico teórico depois da guerra, especializando-se em anomalias temporais. Ele me fez prometer que eu viria aqui todo ano, no aniversário de Dunkirk, esperando por você." James retira um objeto do bolso. Uma fotografia antiga e desbotada, mostrando 2 jovens soldados britânicos sorrindo para a câmera. Thomas reconhece imediatamente seu próprio rosto e o de William, tirada apenas dias antes de sua captura. "Ele carregou esta foto por 80 anos. James continua. "Ele nunca parou de acreditar. Lágrimas correm pelo rosto de Thomas, enquanto ele percebe que não está completamente perdido neste novo mundo. Há conexões, há família, há pessoas que se lembraram e esperaram através de décadas de incerteza. A realização é simultaneamente devastadora e reconfortante. Ele perdeu uma vida inteira, mas ganhou uma nova. Ao redor da praia, cenas similares se desenrolam. Outros soldados liberados estão sendo reunidos com descendentes de suas famílias, netos, bisnetos, parentes que cresceram ouvindo histórias sobre avós e tios que desapareceram misteriosamente durante a guerra. Há alemães sendo recebidos por famílias alemãs, britânicos por famílias britânicas, mas também algo mais bonito.
famílias mistas, descendentes de casamentos entre antigos inimigos, provando que o mundo realmente mudou. Chen se aproxima, sua forma agora completamente sólida e humana. Parece que o paradoxo temporal se resolveu de forma diferente do que esperávamos, ela diz, observando as reuniões emocionais ao redor deles. Em vez de apagar vocês da existência ou criar um paradoxo destrutivo, a linha temporal se adaptou. Vocês sempre estiveram destinados a emergir neste momento específico. Como isso é possível? Thomas pergunta, ainda segurando a fotografia que James lhe deu. O tempo é mais resiliente do que pensávamos, Chen explica. Quando vocês desapareceram em 1940, suas famílias nunca pararam de procurar respostas. William, seu irmão, dedicou sua vida a estudar anomalias temporais. Ele ajudou a fundar uma organização internacional dedicada a monitorar e resolver paradoxos temporais. Eles estiveram esperando por este momento há décadas. James confirma com um aceno. A Fundação Hartwell Chen para Estudos Temporais. Sim, Dr. Chen, seu trabalho sobreviveu também. Depois que você desapareceu, seus assistentes encontraram suas notas e continuaram sua pesquisa. Eles desenvolveram protocolos para detectar e resolver anomalias temporais, como a que vocês estavam presos. Chen parece genuinamente surpresa. Meu trabalho continuou? Não apenas continuou, James diz com um sorriso. Evoluiu. A tecnologia que vocês desenvolveram acidentalmente em 1940 se tornou a base para uma nova compreensão da física temporal. Ajudou a humanidade a evitar várias catástrofes temporais potenciais ao longo das décadas. Thomas olha ao redor da praia transformada, processando lentamente a magnitude do que aconteceu. E Zimmerman? O que aconteceu com ele? Zimmerman nunca existiu realmente, Chen explica. Ele era uma manifestação da própria anomalia temporal, uma personificação da culpa coletiva e do medo dos prisioneiros. Quando a anomalia se resolveu, ele simplesmente se dissolveu. Neste momento, uma equipe de cientistas se aproxima, liderada por uma mulher de meia idade que carrega equipamentos que parecem saídos de um filme de ficção científica. Dr. Chen, ela diz respeitosamente, sou doutor. Sarah Kim, diretora atual da Fundação. Temos muito o que discutir. O que acontece agora? Thomas pergunta, olhando para seu neto, para Chen, para os outros soldados que estão sendo cuidadosamente examinados por equipes médicas avançadas. Agora, James diz com um sorriso caloroso, vocês aprendem a viver no século XXI. O mundo mudou muito, Thomas, mas de muitas maneiras para melhor. A guerra que vocês lutaram ajudou a criar um mundo onde experimentos como o de Zimmerman são rigorosamente monitorados e regulamentados. A Fundação existe especificamente para garantir que ninguém mais seja preso no tempo como vocês foram. Dr. Kim se aproxima de Thomas. Temos instalações especializadas para ajudar pessoas em sua situação. Terapia para trauma temporal, educação sobre o mundo moderno, suporte para reintegração social. Vocês não estão sozinhos nisto. Thomas olha para o objeto em sua mão, que agora está completamente inerte. Apenas um pedaço de metal, com símbolos que não brilham mais. Mas ele decide guardá-lo como um lembrete de que o tempo é precioso, que a liberdade vale qualquer risco e que, às vezes, as maiores vitórias vêm não de lutar contra o destino, mas de aceitar que algumas jornadas levam mais tempo do que esperamos. Há uma coisa que preciso saber, Thomas diz, olhando para James. William, meu irmão, ele foi feliz, ele teve uma boa vida. James sorri, lágrimas nos olhos. Ele foi muito feliz. Casou-se com uma enfermeira francesa que conheceu depois da guerra, teve 3 filhos, tornou-se um cientista respeitado. Mas ele nunca esqueceu você. Ele sempre disse que você estava em algum lugar no tempo, esperando para voltar para casa. E agora, Chen adiciona, vocês podem finalmente descansar. A guerra acabou há muito tempo. O mundo que vocês ajudaram a salvar se tornou um lugar melhor. Thomas olha para a praia de Dunkirk,
agora pacífica e transformada em um local de memória e reflexão. Famílias fazem piqueniques onde antes havia batalhas. Crianças brincam na areia onde soldados uma vez lutaram desesperadamente pela sobrevivência. É um símbolo poderoso de como o tempo pode curar até mesmo as feridas mais profundas. Ele pensa nos soldados que morreram aqui, nos que foram evacuados com sucesso e nos que ficaram presos no tempo com ele. Todos fizeram sacrifícios, mas agora, finalmente, a história pode continuar sem o peso de almas perdidas no tempo. Há memoriais para vocês, James diz suavemente. Para todos os soldados que desapareceram durante a Operação Fantasma. O mundo nunca esqueceu. Thomas caminha lentamente pela praia com seu neto, Chen, ao seu lado, observando os outros soldados liberados sendo cuidadosamente integrados em um mundo que é simultaneamente estranho e maravilhoso. Alguns estão chorando, outros rindo, todos tentando processar a magnitude de sua jornada através do tempo. Você sabe, Thomas diz para Chen, eu sempre pensei que o enigma de Dunkirk era sobre como cheguei lá, mas agora percebo que era sobre como sairia. E qual foi a resposta? Chen pergunta. Que eu sairia quando estivesse pronto para enfrentar um futuro que ajudei a criar, mesmo sem saber, Thomas responde. E que às vezes perder-se no tempo é a única maneira de encontrar realmente nosso lugar na história. O sol se põe sobre Dunkirk, pintando o céu com cores que Thomas nunca viu antes, ou talvez nunca tenha notado. A praia não é mais um campo de batalha, mas um símbolo de esperança, memória e a prova de que mesmo quando perdemos nosso lugar no tempo, sempre podemos encontrar nosso caminho de volta para casa. Enquanto caminha com sua nova família em direção a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades, Thomas Hartwell finalmente entende que algumas jornadas não têm destino, elas têm propósito. E seu propósito sempre foi chegar a este momento, quando o passado e o futuro se encontram em uma praia transformada, onde antigos inimigos se tornam amigos, onde o tempo finalmente para de ser um inimigo e se torna um aliado. As estrelas começam a aparecer no céu escurecendo, as mesmas estrelas que brilharam sobre Dunkirk em 1940, mas agora observando um mundo em paz. Thomas olha para cima e sussurra uma oração silenciosa de gratidão, não apenas por sua liberdade, mas por ter vivido para ver que o futuro pelo qual lutaram realmente valeu a pena. Chen toca seu braço suavemente. Pronto para começar sua nova vida? Thomas sorri, sentindo-se verdadeiramente livre pela primeira vez em décadas. Mais do que pronto. Afinal, tenho 80 anos para recuperar. E enquanto o grupo se afasta da praia, deixando para trás as ondas que continuam seu ritmo eterno, a história de Dunkirk ganha um novo capítulo, não de guerra e sofrimento, mas de redenção e esperança. O enigma foi resolvido, não através de batalha ou conquista, mas através da compreensão de que o tempo, por mais cruel que possa parecer, sempre oferece uma segunda chance para aqueles corajosos o suficiente para tomá-la. Esta história nos lembra que o tempo pode ser nosso maior inimigo ou nosso maior aliado, dependendo de como escolhemos usá-lo. Thomas descobriu que às vezes precisamos nos perder no tempo para realmente encontrarmos nosso lugar na história. E você, o que faria se acordasse em um tempo que não é o seu, com memórias que não fazem sentido? Como você lidaria com a descoberta de que perdeu décadas de sua vida, mas ganhou a chance de ver um futuro melhor? Deixe sua resposta nos comentários. E não esqueça de se inscrever para mais mistérios históricos que desafiam nossa compreensão do tempo e da realidade. O enigma de Dunkirk nos ensina que algumas prisões são mentais, algumas guerras são travadas contra o próprio tempo e algumas vitórias só podem ser alcançadas através do sacrifício e da fé de que o futuro será melhor que o passado. Thomas Hartwell encontrou seu caminho de volta para casa, não através do espaço, mas através do tempo,
provando que o lar não é um lugar, mas um momento, quando finalmente entendemos nosso propósito no grande tapete da história humana.